Iremos meditar, aprender nesta manhã, virei passar para nossos amados irmãos. É a lição do primeiro trimestre, que tem como tema em defesa da fé cristã, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam como nova aparência, né? Então a gente vai ver aqui na lição, a lição de número 4, que vai ser passada nas escolas bíblicas da nossa Assembleia de Deus. E você que tem a sua Bíblia, eu vou já abrir a leitura em classe aqui, ela está em Mateus, no capítulo 3, e o versículo 15, o versículo 17, e Mateus 28, o versículo 19 e o versículo 20, amém? Diz assim a palavra de Deus, a lição de número 4, que tem como tema dizer: Deus é triuno, aleluia. Quantos irmãos procuram, eu vou lendo aqui o textual e a verdade prática. No textual vai dizer assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Mateus capítulo 28, versículo 19. Verdade prática vai dizer assim: desde a eternidade, Deus é Pai, e Filho e Espírito. Desde a eternidade, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Essa é a verdade e está em toda a Bíblia. Agora, o versículo 15 diz dessa maneira: Jesus, porém, respondendo, lhe disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele o permitiu. O versículo 16 diz assim: sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Versículo 17: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Mateus capítulo 28, e o versículo 19 e o 20. Então, 19, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Pode sentar aqui. Irmãos, de acordo com a introdução, vai dizer assim: no Novo Testamento mostra que, isso aqui já é na lição, tá? Só para vocês ficarem absorvendo o manto nesta noite. Diz assim: o Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triuno, sem precisar de formulação teológica, recurso que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus e a Trindade. É uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e o mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos do período apostólico reconheciam essa verdade. Aleluia! Ou seja, naquela época não precisava estudar muito. O apóstolo Paulo, ele vai até dizer assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, hoje nós vemos tanta gente que são teólogos, com um anelzão de ouro no dedo, informando que são teólogos, um conhecimento vasto na palavra de Deus, na escatologia, que a escatologia vai buscar algo mais profundo do que a Bíblia, vai buscar livros históricos, livros de crônicas sobre a história de Israel, mas na hora de viver nas suas vidas, não vive. Então isso não adianta para Deus nós buscarmos tantos conhecimentos e não vivemos uma vida de comunhão com Deus, né? Então o primeiro tópico vai dizer assim: como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade?
A Trindade é um monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que Deus, o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 2 Reis 19, versículo 15, Jeremias 9, versículo 6, Salmo 83, versículo 18, e Salmo 86, verso 10, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Diz assim: cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que o Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, e o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. Ou seja, são três pessoas em uma só. Aí você pode dizer assim: mas prefeito Leonardo, como é que dá para me entender isso? É fácil. É só você olhar para você. Você é trino. Assim como Deus é trino, nós somos trino. Mas como assim? Eu sou santo? Sim, a Bíblia diz que nós somos santos, mas não tem a ver com isso. Olha aí, o homem é feito espírito, alma e corpo. Trino. Não é trino? Deus falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então nós somos trino. Só que o que acontece? Essa trindade do ser humano, quando eu falo espírito, é todo ser humano, quando vive, ele tem o Espírito de Deus na vida, o sopro que faz nós respirar, que faz a gente andar, de a gente estar vivo, é o Espírito que vem de Deus. E quando nós morremos, o Espírito volta para Deus, o corpo volta para a terra, que é feito do pó, e a Bíblia diz que do pó vieste e ao pó tornarás. Porém, a alma é que vai prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos em vida. Se morremos com Cristo, estamos dormindo no seio de Abraão. E se morremos sem Cristo, infelizmente, vai para um lugar chamado, a Bíblia vai chamar Hades, um lugar de tormento, onde o bicho não morre, aonde há choro e ranger de dente. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que eu posso identificar essas três pessoas e depois juntá-las ao mesmo tempo? É quando nós olhamos para Deus, que é o Criador, olhamos para Jesus, que é o Filho, e olhamos para o Espírito Santo. Jesus disse: eis que eu vou para o Pai, mas enviarei um outro Consolador. E quem é esse Consolador? O Espírito Santo. Mas para nós identificar, como é que eu identifico quem é Deus, quem é Jesus e quem é o Espírito Santo? Simples. Deus é o Criador, que está acima de todos e de tudo. Jesus é o Filho que veio e morreu na cruz do Calvário para nos dar garantia de salvação. E o Espírito Santo, na Bíblia Sagrada, ele vai ter algumas figuras que vão representar o Espírito Santo. O óleo da unção. Aqui com Jesus veio na espécie como se fosse uma pomba e pousou sobre Jesus, né? E ouviu uma voz do Senhor: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Mas ele também vai ser chamado os 7 Espíritos da parte de Deus. Tanto que os castiçais de ouro lá de Israel, eles têm 7 pontinhas representando cada uma o Espírito da parte de Deus. Não é um Espírito qualquer, é Espírito da parte de Deus. Então, hoje, como é que eu posso entender o que é o Espírito Santo de Deus? É aquele que faz eu falar, pregar a palavra de Deus e você sentir algo diferente, transformador na sua vida, né? E aí, a gente mora um cuidado que muitas pessoas, elas confundem chamar a atenção ou jogar indireta para a pessoa no culto como pregação. Não, a pregação é aquela que eu venho dentro da palavra e vou usar a palavra para divertir a igreja, não me direcionando diretamente a nenhuma pessoa. E o Espírito Santo, no momento que eu estou ministrando a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai fazer, se em algum momento você sentir que aquela palavra é para você, o próprio Espírito Santo
te faz entender isso. Não precisa alguém estar dizendo, é para a irmã Soraya, é para a irmã Cristina, é para a irmã Maria. Não precisa. O próprio Espírito Santo, ele direciona. Por quê? A Bíblia diz que nós somos o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, ele habita em nós. Quando nós temos intimidade com ele, ele habita em nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém? Então, vai dizer assim, das três pessoas são chamadas, né? Aí diz, cada uma das três pessoas cada senhor. Cada senhor. Isso também ocorre com o tetagrama. Os 4 consoantes do nome divino, né? Yahvé, em grego, Senhor, pois aplica-se ao Pai sozinho. Salmo 110, verso 1, e ao Filho, Isaías 40, versículo 3, e Mateus 3, versículo 3, e ao Espírito Santo. No entanto, aplica-se à Trindade. Porque, como é que eu posso entender que são 3 em 1? Tipo assim, você pode a tua alma ir para um local, o teu corpo para outro e o teu espírito para outro? Humanamente falando, não. Somente na morte isso pode, porque Deus aí vai entrar a questão que o corpo vai voltar para a terra, né? O espírito para Deus e a alma vai prestar conta. Mas vivo, nós não podemos nos dividir e sair uma parte, a minha alma para um lado, o meu corpo para outro e o meu espírito para outro. Não, é impossível humanamente falar. Mas quando se trata da Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, pode. Porque eles não se contradizem, porque eles são uma pessoa só. Então representa a nossa vida como ela é. Nós não podemos nos apartar e nós podemos nos contradizer. Nós mesmos de falar para ele, eu não faço isso. E de repente nós fazemos, né? Mas Deus não. Deus nunca vai se contradizer. Porque diz a palavra de Deus, se nós formos fiel, ele é fiel. Se nós formos infiéis, ele vai continuar fiel, porque ele não pode negar a si mesmo, né? Louvado seja Deus. Então, o segundo ponto vai dizer, o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. A palavra hebraica Echad, traduzida como único, indica uma unidade composta e o mesmo termo usado para afirmar que o marido e mulher são ambos uma só carne. O termo Echad, em Deuteronômio, indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Não contradiz. Ele vai dar o exemplo que, assim como diz que o casal, a partir do momento que nós nos casamos, nós somos uma só carne, também você vai olhar, a irmã Cris está lá e eu estou aqui, mas nós somos, diante de Deus, estamos ligados com uma só carne. Aí entra a questão, isso é uma outra questão que não vem ao caso, mas isso que, então, quando diz Echad em hebraico, está dizendo um único Deus. Um único Deus. E aí Jesus vai dizer, teve um momento que Jesus, conversando com os discípulos, ele vai dizer, quem recebe o Pai, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai. Ele está dizendo, porque nós somos uma só pessoa. Louvado seja Deus, né? Então, aqui aí vai dizer, a palavra hebraica Echad, que é traduzido como único, né, indica uma unidade, como nós vimos aqui. No segundo ponto vai dizer, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está explícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. E disse Deus,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse o Senhor Deus: eis que o homem é como nós, um de nós. Olha aí. Para a gente mais entender isso mais a fundo, quando a gente lê o livro de Gênesis, no começo, o primeiro capítulo, os primeiros 6 versículos do capítulo, vai dizer que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Ou seja, não tinha porção seca, era só água. Só que aí vai dizer que como é que se Deus... Algumas pessoas dizendo que Deus não é trino, mas ele está dizendo aqui, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, lá em João capítulo 1, verso 1, vai dizer: e no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou em meio de nós, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e sem ele nada se fez. Então, em nenhum momento eles vão se contradizer, porque Deus não se contradiz, amém? Aí vai dizer assim, o homem é a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Em Gênesis capítulo 3, versículo 22. E o Senhor disse: eis, deixamos e confundamos ali sua língua, para com que eles não entendam uma língua do outro, e não para pôr aí em Isaías 63, verso 8, versículo 14. E o Espírito Santo apareceu alternamente como Javé e com o anjo de sua face. Essa passagem que está dizendo confundamos a língua do homem, é porque só tinha um idioma, todo mundo se entendia. E essa passagem a Bíblia vai relatar que foi chamado de Torre de Babel. Na época teve um homem que era da linhagem de Cã, acho que é de Cã, filho de Noé, um jovem com nome, mas me fugiu o nome dele agora aqui. É quase como Nabote, é alguma coisa assim. E ele liderou umas pessoas que eles queriam fazer uma torre para chegar no céu. E foram construindo, então vamos chegar no céu. E queria mostrar que o homem era capaz de chegar ao céu. E Deus estava vendo que ele estava conseguindo liderar aquele povo, que ele chegou ao ponto de Deus dizer: agora vamos lá e vamos confundir a linguagem, o idioma, eles não vão se entender. E ali, o anjo do Senhor veio da parte do Senhor e confundiu eles, mudando o idioma deles. Como hoje nós vemos os povos americanos falam uma linguagem que para a gente conseguir falar, temos que estudar o idioma do inglês para poder entender o que o americano fala. O americano, para entender o que nós falamos, ele tem que estudar o português, e assim sucessivamente. Então, quando um pedia traz barro, o outro entendia lá que era água. É para amassar, o outro entendia que não era para amassar. Por quê? Porque Deus confundiu a língua deles. E deu-se o nome de Torre de Babel. Daqui ele está dizendo, confundamos eles. Vamos mudar o idioma deles, né? E ali houve uma grande confusão, a ponto muitos deles se agredirem fisicamente. Porque falando não podia, porque ele estava xingando o outro, e o outro não entendia, ou distratando a pessoa lá e não entendia. Então eles partiram até para violência. Mas quem pode fazer isso? O inimigo pode fazer isso no nosso meio. Não fazer com que nós venhamos entender o que o outro está falando, mas causando contenda em nosso meio. E aí nós não vamos falar mais a mesma língua, porque vai entrar no meio a fofoca, a confusão, a dissensão. O inimigo faz isso. Mas lá quem mudou o idioma foi Deus. A Trindade mudou o idioma. Louvado seja Deus, né? Diz, e a Trindade, a base bíblica, a Trindade salta à vista de qualquer leitor
do Novo Testamento começa pela grande comissão, na distribuição dos dons espirituais. Na bênção apostólica também é conhecida como bênção trinitária, que é a graça do Pai, o amor do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja, desde agora para sempre. Amém. Aí tem alguns que já em feito coloca que a graça do Altíssimo, soberano e não sei o que, não. Mas a gente não pode. Alguém quiser fazer, pode fazer, mas às vezes se confunde, se atrapalha, né? Então, quem é que pode ministrar essa oração, esse momento final do culto, abençoando a igreja? São os pastores, evangelistas, presbítero. O diácono, auxiliar não pode. Não, de acordo com a Bíblia, do presbítero para cima. Louvado seja Deus. Amém? Então vai dizer assim, a bênção trinária, né? Como nós vimos aqui, louvado seja Deus. Na unidade da igreja, na obra da salvação, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade. A Trindade dos credos, a Trindade e a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória e majestade, e eternidade da mesma substância, embora distintas. Ou seja, eles conseguem todas essas coisas, em glória, majestade e viver a eternidade. Por quê? Porque Deus, a Bíblia diz que em Isaías, que quando Deus falou, temos que ter alguém que possa morrer por esta humanidade, que houve um silêncio no céu, e de repente ouviu-se um passo, e alguém disse, eu irei. E quando Deus olhou, era o próprio Jesus, o seu Filho, dizendo que viria morrer por esta humanidade. Então Jesus se despiu de toda a sua glória para que pudesse habitar no meio dos homens, para sofrer as perseguições que nós sofremos e para vencê-las, todas elas. Amém? Então vai dizer assim, e as substâncias, embora distintas. Distinta é algo que eles são a mesma trindade, distintas, é como se quer dizer, eles são, cada qual tem as suas particularidades. Por quê? Qual é a particularidade, já que eles são a mesma pessoa? Porque quando nós vamos classificar sempre Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a distinta, por isso eles são distintos, mas sendo a mesma pessoa. Louvado seja Deus, né? Então vai dizer aqui, o segundo ponto, são duas pessoas principais, são duas as principais heresias contra a Trindade: unicismo e unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pela Igreja Antiga e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Nesta lição, trataremos do unicismo, ou seja, mesmo a Bíblia sendo muito clara sobre isso, mas a gente vai ver dois movimentos contrários, querendo provar que não há uma trindade, sim que há unidade. Mas a Bíblia não dá respaldo para isso. É isso que a lição está dizendo. Então está dizendo, nesta lição trataremos do unicismo. O unicismo é esse movimento desde a sua origem no século III. É conhecido como monarquianismo ou modalismo, patripacianismo e sabelianismo, os principais heresiarcas, representantes desse movimento foram neopraxes,
Isabélio, unicismo. Isabélio, o unicismo não é negar a deidade absoluta do Filho e nem do Espírito Santo, mas negar a Trindade, pois confundem as pessoas. A heresia consiste em negar a Trindade, pois ensinar-se o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única pessoa e não três pessoas distintas, em uma só divindade. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. E como afirma cremos em nossa declaração de fé. Ou seja, tem pessoas que não batizam, alguns líderes que se levantaram, não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz: eu te batizo em nome de Deus. Então, é algo que está fora do ensinamento da palavra de Deus. E aí, às vezes, a gente, por não conhecer, porque eles vão usar argumento fortíssimo. E se nós não tivermos alicerçado na palavra, nós vamos comprar isso como uma verdade, sendo que não é. Louvado seja Deus, né? E aí ele vai dizer, em 1 Pedro, como afirma cremos em nossa declaração de fé. Segundo ponto, a verdade bíblica, ninguém no mundo chega à conclusão unicista, simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus. Diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai é outra, embora sejam eles o mesmo Deus, né? Com frequência ele se dirigia ao Pai como outra pessoa, também nos seus discursos, na oração sacerdotal em João, capítulo 17, trata-se de um relacionamento tipo eu, tu, ele. Quando Jesus anuncia a vinda do Consolador, ele emprega a terceira pessoa. A Bíblia ensina que Jesus é o filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Esses dias teve alguém que perguntou, não sei se a irmã Cris se lembra, lá no restaurante alguém perguntou assim, se Jesus era pai ou era filho. Lembra que alguém comentou isso? Você não estava presente. Alguém perguntou para mim, estava eu e outro irmão, e disse assim, irmão Flávio, prefeito Flávio, vocês são evangélicos, não somos? Sim. Me responde a coisa, Jesus é pai ou Jesus é filho? E eu disse, de acordo com a Bíblia, Jesus é filho e é o nosso irmão mais velho. Ele não é nosso pai, porque ele deixa bem claro que ele diz, o Pai me enviou. Então ele descarta que ele é o pai. Jesus não teve família biologicamente falando. Quando alguém vem dizer, mestre, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo, Jesus vai dizer, quem é o meu pai? E olha, quem é a minha mãe? Ele vai dizer, o meu pai, a minha mãe, e meus irmãos, e o meu pai, a minha mãe e meus irmãos, são todos aqueles que fazem a obra do meu pai, que está nos céus. Louvado seja Deus. Então, a gente vai ver que Jesus, ele deixa bem claro sempre a existência do Pai. Aleluia. Aí vamos ver que o terceiro ponto diz assim. Aleluia. Aliás, só tem esse ponto. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho do Pai e não o próprio Pai. Isso significa que não pode ser o próprio Pai do mesmo Filho. Louvado seja Deus, né? Então, o simpósio vai dizer o unicismo e o unitarismo são duas
das principais heresias sobre a Trindade, condenada biblicamente. Louvado seja Deus. E o terceiro ponto vai dizer assim: o unicismo é uma heresia antiga da atualidade. O problema, na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil, e por meio da música, essas unicistas ensinam esse desvio da doutrinário sobre Deus, e isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna aplica-se à distinção, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, e por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a passagem. Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas, e que se o conhecimento não é cognoscível, mas místico, espiritual, que amplia a comunhão de fé e a obediência e adoração, conhecer a Deus. É o mesmo que conhece a Cristo, em virtude de unidade da natureza do Pai e do Filho. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai, e vice-versa. Em Mateus, no capítulo 11, versículo 27. E diz assim: uma reflexão bíblica. O que quer dizer de pessoas convertidas por meio dos ministérios dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não de tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas, infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. E alguns podem dizer que se sente bem ao ouvir tais músicas, assim como convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com natureza humana no Éden e não serve como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte de doutrina, e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado aquilo que temos ouvido. E quem está nos ensinando tem base na Bíblia? Temos que ter muito cuidado, porque se tem uma coisa muito fácil de ser manipulado, somos nós, seres humanos. Se nós não tivermos antenado com Deus, na palavra de Deus, nós seremos facilmente enganados por falsos mestres. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer: cuidado com ventos, vários ventos de doutrina. E ele vai dizer: se alguém, ainda que os anjos, venha pregar um evangelho que não seja esse que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Ele está dizendo que seja amaldiçoado. Ainda que os anjos desçam pregando um evangelho que seja diferente do que eu tenho pregado, seja anátema. Louvado seja Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado. Louvado seja Deus. Aí aqui no terceiro ponto diz: a posição oficial do unicismo é condenado na Bíblia e considerado heresia pela igreja a sua origem, e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo, é o uso da música
de grupos, né? Unicista, foi o que nós lemos aqui. Heresias. Dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, ou um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra o unicismo, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitosos em nosso dia a dia com essas pessoas, embora discordando das suas crenças com mansidão. Em 2 João capítulo 10, versículo 11. Ou seja, nós sabemos que essas pessoas, elas estão se contradizendo. Mas mesmo assim, nós não podemos entrar em choque, discutindo. Não. Temos que ser cordialmente e pedir para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e que elas possam se voltar para a verdade que está na palavra de Deus. Irmãos, e aqui vem a nossa conclusão, tá? A nossa conclusão diz assim: a introdução do credo no Atanásio resume a doutrina da Trindade, e todo aquele que crê será salvo. Antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde a perfeita e violada sempre. Violada, ou terá com certeza de parecer para sempre. A fé cristã é esta: que adoremos a um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separarmos as substâncias. O problema é que aos unitaristas separam as substâncias, e unicistas confundem as pessoas. Assim crê num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Aqui é a conclusão. Então, irmãos, para nós encerrarmos, temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. Os últimos dias. E a Bíblia nos mostra que apareceriam, e nós temos visto isso, muitos falsos mestres. Temos que ter cuidado. De que fonte nós estamos bebendo? De qual alimento nós temos nos alimentado a nossa alma? Né? A nossa alma. Hoje a gente vê que a contaminação ela é algo que tem acontecido de forma de todas as áreas. Hoje, como é que a gente diz assim, eu quero comer uma fruta saudável? O tanto de veneno, de agrotóxico que é colocado nessas frutas, né? Não tem como a gente comer, a não ser que a gente plante lá, que tem a roça, o terreno, planta lá, vai colher uma fruta mais natural, orgânica. A palavra de Deus não é diferente. Temos visto muitos agrotóxicos na palavra de Deus, pessoas querendo pregar um evangelho, querendo inventar, inovar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Mas esse se renovar da palavra de Deus não é que nós temos que misturar ela com outras coisas, não. A palavra de Deus, ela é pura, ela é imutável. É tanto que Jesus vai dizer: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. Então, que Deus em Cristo nos abençoe nesta noite. Você que parou aqui no canal do YouTube, parou pelo Facebook para assistir essa aula junto conosco, já quero agradecer a Deus pela sua vida, né? E agradecer a Deus pela vida dos nossos inscritos, que tem sido uma bênção, né? Minha esposa nós estamos maravilhados. Passou dos 1000, até na hora que eu vi estava 1000, aí passou para 1010, 1015, e agora já está em, acho que quase 1070. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a sua vida também. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.